Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor André, responsável pelo treinamento de QGIS básico. E agora a gente vai dar início ao módulo 2, um módulo também teórico, que a gente vai falar um pouco sobre o sistema de referência de coordenadas. E aqui a gente vai voltar um pouco para aqueles conceitos de nossa geografia bem básico, para a gente entender mais ou menos como que se faz para a gente determinar a posição de um elemento na superfície terrestre. Então, a gente voltando para nossas aulas de geografia, a gente vai lembrar quando o professor ou a professora falava para a gente que a Terra ela não é uma esfera completamente redonda, toda certinha. A Terra ela tem o polo mais achatados, tanto o polo norte quanto o polo sul mais achatado, e isso faz com que essa parte central da Terra ela fique mais ampla. Então, convencionou-se chamar a Terra de uma geóide, essa estrutura que tem os polos mais achatados e o centro mais amplo. Mas o geóide ele não é uma figura, não é uma figura geométrica da matemática clássica. Então, para a gente poder fazer algumas transformações, principalmente para a gente passar essa informação da Terra esférica para um plano, a gente precisa de alguns modelos matemáticos, e esses modelos matemáticos eles não podem ser feitos em cima de uma geóide, que o geo vem de terra, da geografia, da geologia. Então, convencionou-se trabalhar como elipsoide, que é a forma geométrica mais próxima da geóide, e em cima dessa elipsoide fazer uma série de cálculos e fórmulas matemáticas para a gente ter a menor distorção possível entre o que existe na realidade, nessa superfície esférica, e quando a gente vai retratar no plano. Lembrando também um pouco das nossas aulas de geografia, quando o professor falava da cartografia, a gente tem várias formas de se fazer um mapa, mas todas as formas que a gente faz o mapa existe uma distorção. Então, não existe um mapa perfeito com zero distorção. Então, alguns mapas conservam a área, outros conservam a forma, mas a gente não consegue ter um mapa perfeito. Então, sem distorção, com distorção zero. Então, a gente pode privilegiar um aspecto ou outro em detrimento a outro aspecto. Então, o que a gente consegue fazer é utilizar alguns modelos matemáticos para que a gente tenha um menor grau de deformidade entre o que existe no esférico para que vai ser retratado no plano. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso em cima de um desenho que a gente convencionou se chamar de malhas de coordenadas. Mas o que seria isso? Basicamente, a gente divide a Terra em linhas imaginárias, e essas linhas elas têm um formato horizontal, então a gente, quando vê essas linhas em formatos horizontais, a gente as chama de paralelos ou latitude. Então, o paralelo básico, o paralelo zero, é a linha do Equador, que é onde tem a maior circunferência da Terra. Se eu quiser dar uma volta na Terra percorrendo a maior distância possível, eu tenho que fazer essa volta na Terra pela linha do Equador. E ele é um paralelo ou uma latitude geográfica, ou seja, eu não consigo deslocar o Equador nem a norte nem ao sul, porque é o ponto, se a gente pegar uma Terra, pensar que ela é geóide dessa forma, então o centro dela é onde que eu tenho a maior circunferência. Eu não consigo deslocar nem acima nem abaixo, porque não tem como, pelo formato da Terra, eu fazer esse deslocamento. E do Equador, a gente traça linhas ao norte, em direção ao norte, de 0 até 90, o Equador é o 0, e quando eu chego ao Polo Norte, eu chego na minha latitude mais alta, que é a latitude 90, e do Equador até o Polo Sul, eu vou do 0 até o 90 graus sul. Sempre que eu vou ao norte, eu coloco o sinal de mais, ou a letra N de North, e sempre que eu vou ao sul, eu coloco o sinal de menos, ou a letra S de South. Então, aqui eu consigo determinar, se eu pego uma latitude positiva, eu sei que eu estou caminhando ao norte. Se eu pego uma latitude negativa, eu sei que eu estou caminhando ao sul. Se eu pego uma latitude com N, eu sei, logicamente, que eu estou indo ao norte. E o contrário, se eu pego uma latitude com S, eu sei que essa minha latitude está no hemisfério sul da Terra. Então, o Equador ele divide a Terra nesses dois hemisférios, o norte e o sul.
Quando eu pego as linhas verticais, também chamadas de longitudes ou meridianos, convencionou-se, né, passar o meridiano zero, né, pela cidade inglesa de Greenwich, né, mas isso é uma convenção, poderia passar em qualquer outro ponto da Terra, uma vez que os meridianos ou as longitudes, eles não são geográficos, né, não existe um meridiano, né, geográfico, físico da Terra, né. Então, os meridianos, eles dividem a Terra em dois hemisférios, em leste e oeste, né, e de zero, né, que é o meridiano de Greenwich, a os 180 leste, que é a linha internacional de mudança de data, né, que é o antimeridiano de Greenwich, eu tenho 180 graus, e de Greenwich a oeste eu tenho mais 180 graus, né, 180 com 180 são os 360 graus que a esfera tem. Sempre, né, que eu vou a leste, eu coloco um sinal de positivo, a letra E, de east, e quando eu caminho a oeste, eu coloco um sinal de negativo, ou eu utilizo a terminologia W. Dessa forma, eu tenho minha malha de sistema de coordenadas, né? Ela funciona mais ou menos como se fosse uma batalha naval, né? Então, eu pego a minha informação de latitude com a minha informação de longitude, eu vejo onde que esses pontos se cruzam e eu consigo formar o meu par de coordenadas geográficas e dar uma posição, né, através dessas coordenadas geográficas, para que ponto que ele vai cair no planeta. E as coordenadas, elas podem ser expressas da seguinte forma, né? Ela pode ser expressa numa coordenada geográfica clássica, né, no modelo de grau, minuto e segundo, como esse primeiro exemplo que a gente está vendo aí, né, de 19 graus, 55, 08, sul, né, com S, ou 44 graus, 07 minutos e 16 segundos, W, oeste. Mas eu posso representar esse mesmo par de coordenadas numa coordenada grau decimal. Então, essa mesma coordenada transformada para a coordenada geográfica grau decimal, ela vira menos 19,91 e outras casas decimais, né? O sinal de negativo já mostra que eu estou a sul, né? Então aqui eu já consigo identificar. E o menos 44,12 alguma coisa, né? O sinal de negativo me mostra que eu estou a oeste, né? Então, quando a gente trabalha, né, com os softwares de processamento, a gente trabalha muito com esse tipo de coordenada, ou a coordenada em grau decimal, ou a coordenada, né, de sistema plano ou UTM, né, ou essa mesma coordenada que a gente está vendo aí, a clássica ou a de grau decimal, quando convertidas para UTM, ela ganha esse valor, que é uma coordenada em metros, tá? 591.976, alguma coisa, e 7.797.242, outra coisa. Então, a gente consegue identificar também essas coordenadas em sistema métrico, né, ou as coordenadas planas, ou UTM, Universo Transverso de Mercator. Como que a gente utiliza, né, como a gente vê essas coordenadas com mais frequência? As coordenadas geográficas em grau decimal, a gente geralmente, né, vê ela com muita frequência quando a gente está fazendo qualquer tipo de mapeamento em escala global, né? Então, eu coloquei como um exemplo aí, né, quando a gente trabalha com a base do Google, trabalha com a base do Waze, ou qualquer outro tipo, né, de empresa que faça um mapeamento em escala global, eles procuram trabalhar com essa coordenada em grau decimal, porque são um sistema de coordenadas que eu consigo, né, encontrar qualquer ponto do planeta dentro dela. Diferentemente do sistema de coordenadas planas ou TM, né, porque esse sistema de coordenadas planas ou TM, ele divide a Terra em fuso, né? Então, quando a gente passa de um fuso para o outro, a gente tem algumas distorções, né, e isso impede, né, que a gente faça um mapeamento em escala global bem feito. Então, quando a gente vai utilizar esse sistema de coordenadas planas ou TM, é melhor que a gente trabalhe, né, em escala regional. Ou seja, eu identifique a área que eu vou trabalhar e eu vejo se tem um fuso passando por ali. Se por acaso essa área for cortada por um fuso, né, ela ficar entre um fuso e outro, não é indicado trabalhar com essas coordenadas planas ou TM, né? Então, eu trabalho, mesmo se eu estiver fazendo um mapeamento em escala regional, se essa área for cortada por um fuso, é interessante utilizar o sistema de coordenada grau, né, geográfica grau decimal, para que eu não tenha problema de deslocamento, né, da base que eu estiver desenhando.
né? Então, né, se por acaso a área que eu for trabalhar, ela estiver totalmente inserida dentro de um fuso, aí a gente pode utilizar esse sistema métrico, né, de coordenadas planas ou TM sem problema nenhum, né, que a gente não vai ter problemas de deslocamento, né, no final do trabalho. Então, aqui para vocês identificarem, né, os fusos da UTM que cortam o país, né, o Brasil, vai do 18 até o 25. Né? Então, esses fusos eles começam a ser contados do antimeridiano de Greenwich, na linha internacional de mudança de data, e vai contando em ordem crescente em direção a leste. Né? Então, eu tenho 0, 1, 2, 3 e tal, e até chegar aqui no Brasil, né, com o fuso 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Né? A distância de um fuso para outro é de 6 graus, que dá uma média de 111 quilômetros, mais ou menos. E aí vem a pergunta, né? Qual sistema de coordenadas eu devo utilizar? Né? Não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma resposta pronta para essa pergunta, a gente precisa de fazer uma análise. Né? Então, primeira resposta para essa pergunta, né, a gente faz com outra pergunta. A área onde será feito o trabalho está totalmente, né, dentro de mesmo fuso? Sim. Então, o sistema de coordenadas plano, né, identificando o fuso e trabalhando dentro dele, ele é o mais recomendado, né, para que a gente consiga, né, desenhar, né, fazer todo esse trabalho de reconhecimento com a menor distorção possível. Agora, a área onde será feito o trabalho está dentro de um mesmo fuso? Não, né? Então tem mais de um fuso. Então o sistema mais recomendado para se fazer o trabalho é o sistema de coordenadas geográficas decimal. Tá? Então a gente vai precisar fazer uma análise dessa área para a gente poder entender qual sistema de coordenadas utilizar. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, bem ilustrativo, né, como é que se comporta o mapa, né, com uma malha de coordenadas, né, em geográfico grau decimal, né, menos 19.870 e menos 43.980, e essa mesma área, né, com as coordenadas em UTM. Né, então eu tenho os 607.000, né, e eu tenho os 7.802.500. Né, então são as diferenças, né, de visualização, né, de uma coordenada e outra. Né? Então, sempre que eu ver esse número com sinal de negativo, né, isso aí como a gente vai fazer o nosso trabalho, né, no hemisfério sul e a oeste, né, então a gente vai trabalhar sempre com coordenadas negativas, né, números pequenos e com vírgula, então a gente pode associar essa coordenada a uma coordenada geográfica em grau decimal. E quando for um número maior, né, em metro, a gente pode associar essa coordenada a uma coordenada plana ou UTM. E agora a gente vai falar um pouco de datum. O que é o datum? O datum é um modelo teórico-matemático que visa corrigir a heterogeneidade encontrada no relevo do planeta. Então, no relevo do nosso planeta, a gente tem a presença de montanhas, planaltos, planícies, depressões, né, e outras formas de relevo. E eu tenho que passar, né, toda essa heterogeneidade do relevo, né, esse relevo totalmente disforme, para uma superfície plana, para uma superfície que não tem essa né, disfunção, esse desnível que a gente encontra no planeta. Né? Então, algumas fórmulas matemáticas são empregadas, né, para que a gente consiga trabalhar, né, dentro desse datum, né, para que eu tenha a menor distorção possível, né, do que a gente encontra no campo e é que a gente traz, né, para o software para a gente poder fazer o processo, né, de manusear, de tratar, de editar o dado, né, que vem do campo. Né? Então, trabalhando com o datum correto, a gente vai ter a menor distorção possível. Né? Então, a coordenada que eu colhi em campo e trazer para o software, se eu colher bem colhida, né, eu vou ter uma acurácia, né, muito mais proveitosa do que se eu fizer isso aí num datum ou num sistema de coordenadas que não é o indicado, né, para a área que eu estiver trabalhando. Então, o datum ele pode ser geocêntrico, quando cobre toda a superfície da Terra, né? E aqui a gente tem o exemplo do WGS 84, né, que é um datum global,
né, que trabalha com a coordenada geográfica decimal, e eu tenho um datum não geocêntrico, né, então a região mapeada ali, que é esse círculo tracejado, mostra que ali, naquele ponto, eu tenho um encontro, né, um tangenciamento da Terra com a elipsoide. Né? A elipsoide é onde que os cálculos são feitos para diminuir essa deformidade, né, entre o esférico, né, e o plano. Então ali eu tenho um ponto ali de deformidade mínima, né, diferentemente dos outros pontos da geóide da elipsoide, né, que eles não se encontram, né, de forma tão próxima, e aqui eu vou ter, né, um deslocamento muito maior. Né? Então, por isso que esse datum não geocêntrico, né, e ele é um SAD 69, né, que trabalha com a coordenada UTM, a coordenada plana, ele tem que ser bem específico para uma área. Né, que se for para uma outra área do planeta, eu vou ter, né, distorções bem consideráveis, né, do que eu encontro a campo e o que eu trago para o sistema. Né? Então, essa escolha aí tem que ser muito bem pensada, muito bem feita, né, para a gente não trabalhar com distorções muito grandes que vão comprometer toda a nossa análise e nossa produção de dados. Os principais data, né, o data ele é o plural de datum, tá? Então, os principais datas utilizados no Brasil são esses: o Córrego Alegre, o SAD 69, o WGE 74 e o CIRNAS 2000. O CIRNAS 2000, né, desde 2005, ele é o datum oficial do Brasil, né, então todo o projeto de mapeamento, né, de 2005 para cá, né, ele deve ser feito, né, não existe essa obrigatoriedade, né, a pessoa que está manuseando, né, está fazendo, está produzindo o dado, ela pode escolher qual dado que ela quer produzir o dado dele. Só que a maioria das pessoas, né, já estão trabalhando, né, com esse CIRNAS 2000. O CIRNAS 2000, gente, só para falar bem rapidamente aqui, explicitar um pouco a sua área de atuação, né, e por que ele foi desenvolvido. O CIRNAS 2000, ele contempla toda a América Latina, né, então a gente pega do México até o final da Argentina, né, toda essa área, e é uma convenção desses países latino-americanos num datum único, né, então assim, eu tenho um modelo matemático que pega, né, essa área para que os dados produzidos, né, por toda a América Latina tenham a menor distorção possível. Né? Então, se eu pego um dado, vamos supor, da região fronteiriça, Brasil e Argentina, os dois trabalhando no sistema CIRNAS 2000, a gente consegue fazer a união dessas duas camadas, tanto a produzida pela Argentina quanto a produzida no Brasil, né, dentro desse mesmo dado, e a gente consegue fazer uma análise, né, desses dados produzidos pelos dois países, né, porque eles estão dentro desse sistema de, né, um datum de referência. Se por acaso ele estivesse com datum diferente, né, vamos supor, a base da Argentina, né, cairia aqui, a do Brasil aqui, né, e eles não se conversariam. Na verdade, eles tinham que cair uma próxima à outra. Então, essa convenção fez com que, principalmente, né, esse trabalho de mapeamento na fronteira dos países, ele ganhasse uma importância maior, né, e os países eles começassem a tirar mais proveito, né, de todo o planejamento, né, de todo o processo de produção de dado que é produzido tanto no seu país como no seu vizinho, né, e essa integração de dados aí os países da América Latina só têm a ganhar. Então, desde 2005, ele vem sendo utilizado, né, ele é o datum oficial do Brasil, né, então, a maioria dos projetos, né, que eu trabalho com geoprocessamento, eles já vêm para mim, né, com esse datum de CIRNAS 2000, mas a gente acaba pegando alguns mapeamentos mais antigos, né, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que vem, né, ainda em Córrego Alegre, SAD 69. Não é um problema, né, conhecendo o datum desse dado, porque os softwares hoje em dia ele consegue fazer com que eu consiga transformar, né, o datum. Vamos supor, se eu pego uma base em Córrego Alegre e eu estou trabalhando em CIRNAS 2000, eu posso pedir para o software ele converter essa camada para mim, né, e de Córrego Alegre ele vira CIRNAS 2000, e essa diferença, né, de posicionamento
ela é corrigida e eu consigo fazer minhas análises, né? Então, com os projetos mais antigos a gente tem que fazer a conversão, mas com os projetos, né, o que a gente está criando e que a gente vai criar, logicamente, né, é bom a gente seguir o padrão brasileiro, né, o padrão latino-americano de trabalhar com siglas 2000, e eu aconselho vocês também, né, a entenderem, né, junto com o sistema de geoprocessamento aí de vocês, qual que é o datum e qual que é o sistema de referência que é oficial da instituição de vocês, né? Então, conhecendo, vocês trabalham com ele, e aí vocês podem, né, com a base que vocês estão criando, fazer análise com outras bases já produzidas por outras pessoas, que não vai ter nenhum conflito, né, de datum ou de deslocamento. Às vezes a gente quer fazer uma análise espacial, uma camada está com um datum, a outra está com outro, né? Então, assim, elas parecem que estão, né, próximas, bem parecidas com a realidade, só que quando a gente vai fazer qualquer tipo de análise, né, o conflito de datum, ele impede, né, que a gente consiga ter êxito nessa análise espacial que a gente está fazendo, né, de alguma ferramenta de geoprocessamento. Então, a gente tem que identificar o problema, fazer a correção, para depois rodar a análise. Então, é bem interessante, né, a gente, né, entender qual que é o datum utilizado pela instituição e trabalhar, logicamente, dentro dele, né? Não tem por que a gente ir pela contramão do fluxo, né? Se o fluxo está indo naquela direção, todo mundo utilizando esse datum e esse sistema de referência de coordenadas, logicamente a gente tem que seguir, né, o que a instituição fala, né? Então, a gente escolhe um datum e escolhe um sistema de referência geográfica, né? Então, vamos supor, eu posso utilizar um SIRGAS 2000 utilizando um sistema de coordenadas planas, né? Eu vou escolher um fuso. Ou eu posso escolher um SIRGAS 2000 utilizando um sistema de coordenadas geográfico decimal. É a mesma coisa para o WGS, SAD69 e por aí vai. Então, é sempre, né, é bom saber, né, para a gente poder entender o datum utilizado pela nossa instituição, né, e o sistema de referência de coordenadas, e a gente, né, sempre produzir os nossos conteúdos, né, cartográficos de geoprocessamento dentro dessa mesma sistema de referência de coordenadas dentro desse mesmo dado. Então aqui eu fiz o desenho bem básico aqui, né, do estádio do Mineirão, em Minas Gerais, né, só para vocês entenderem o deslocamento que acontece quando eu faço um desenho, né, com o datum de SAD69, né, e aqui eu coloquei o fuso 23, quando eu passo ele para o SIRGAS 2000, né, e aqui eu coloquei o SIRGAS 2000 com o sistema de referência de coordenadas, coordenadas geográficas, né, decimal. Né, então, tem esse deslocamento que eu preciso fazer a correção para eu, né, corrigir esse desenho e esse desenho ficar, né, dentro da realidade. Não adianta nada, né, pegando esse exemplo de cá, né, onde eu estou passando o mouse, né, no SIRGAS 2000, trabalhar com o polígono, né, do estádio completamente deslocado, né, ele está pegando a rua, pegando as áreas ao entorno, mas a área que deveria ficar por cima mesmo não está pegando, né. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é corrigir esse desenho para depois eu fazer meu processo, né, de análise, né, de edição, né, ou de mapeamento, né. Então, essa parte tem que ser muito bem, né, analisada e desenvolvida. E para buscar uma sistematização, né, do datum, né, e do sistema de coordenadas, um grupo, né, de pesquisa de petróleo europeu, né, esse European Petroleum Survey Group, que tem essa sigla EPSG, o que ele fez? Ele atribuiu um código específico para cada datum em sistema de coordenadas. Então, cada datum em sistema de coordenada ele tem um código EPSG. Né? Isso aí é fantástico, porque sabendo qual que é o código EPSG da instituição que vocês trabalham, vocês não precisam nem ficar, né, demorando muito tempo aí para entender qual que é o datum, qual que é o sistema de coordenadas. Simplesmente a gente digita o código que a gente consegue ter como resultado final, né, o datum e o sistema de coordenadas já escolhidos. Exemplo, se eu estiver trabalhando com o datum SIRGAS 2000 e o sistema de coordenadas geográfica decimal, o código dele é o 4674. Então, se eu
na hora que eu for atribuir, né, o dado no sistema de coordenadas, eu digitar o 4674, o software já vai entender que eu estou trabalhando, né, nesse sistema de coordenada geográfica decimal com dados sigma 2000. A mesma coisa se eu colocar o código 31983. Né, então, o software vai entender que eu vou trabalhar em sigma 2000, só que minha coordenada agora já vai ser plana, e eu vou trabalhar no fuso 23 sul. Ou se eu colocar o código 4326, ele vai entender que eu vou trabalhar com o sistema de coordenada geográfico decimal num datum WGS84. Né, então, isso aqui é, né, muito interessante, né, porque decorando o código EPSG, a gente ganha em tempo, né, na hora de configurar a camada ou configurar o projeto, a gente só seleciona o código na camada ou no projeto e ele já fica bem estabelecido, né, não preciso de ficar procurando, né, qual o datum e qual que é o tipo de sistema de coordenada. Se eu não colocar esse código, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu vou ter que buscar nas pastas, né, ou de sistema de coordenadas geográficas ou no sistema de coordenadas planas, eu vou fazer a pesquisa até encontrar qual que é o datum que eu, né, quero trabalhar, vamos supor que é o CIRGAS 2000, né, então ele já está dentro da minha pasta, né, de sistema de coordenada decimal ou sistema de coordenada plana. Se tiver na coordenada plana, eu ainda vou ter que procurar um fuso para ele. Né, então, a gente acaba perdendo um tempo para isso. Né, então, decorando esse código EPSG, logicamente, o QGIS, né, ele reconhece esse código EPSG, então a gente decora esse código, né, e já vira como se fosse, né, sei lá, a data de nascimento nossa. Né, então, a gente não esquece mais, e sempre que a gente for fazer qualquer tipo de trabalho, a gente coloca esse código, né, correlaciona esse código à camada ou ao projeto e rapidamente a gente faz esse tipo de configuração, né, de dados em sistema de coordenada geográfica. E aqui, gente, eu queria mostrar para vocês, né, um site que faz a conversão de coordenadas, né, que é a calculadora INPE. Né, tem esse link aqui, mas é muito fácil também, né, só abrir o Google, digitar calculadora INPE, que ele vai mostrar para vocês. Então, aqui eu vou clicar, ele vai abrir a calculadora INPE para mim, e aqui eu vou pegar esse par de coordenadas aqui, eu só vou colar aqui, né, que fica mais fácil, mas é o mesmo par de coordenadas que está aqui, ó, menos 43,97 e menos 19,86. Então, eu vou vir aqui no meu documento de Word, então, menos 43, menos 19. Isso aqui, gente, ele é um WGS84, tá? Então eu quero fazer o quê? Eu quero transformar ele, vamos supor, para um CIRGAS 2000 UTM. Então eu vou copiar aqui, e vou escolher a coordenada grau decimal. Na minha longitude eu vou colocar a informação de longitude, e na minha latitude eu vou transformar para CIRGAS 2000. Então aqui ele vai aparecer para mim, né, a minha coordenada já em CIRGAS. E aqui o que eu posso fazer? Eu posso ver se o ponto que eu coloquei é esse mesmo. Né? Então ele vai abrir um Google Maps e vai me mostrar qual ponto que eu escolhi. No caso aí é o mesmo estágio do Mineirão, né, só para vocês verem a potencialidade dessa calculadora INPE. Né? Então, a gente consegue, né, dentro dessa calculadora, fazer a transformação. Né? Aqui eu transformei a coordenada grau decimal em coordenada plana UTM, mas eu poderia fazer o processo inverso, né? Fazer da coordenada UTM plana ser convertida em coordenada geográfica grau decimal. Então, é só uma dica para vocês aí, né? Essa calculadora INPE, ela é bem interessante para a gente poder fazer essa conversão de coordenadas, né? Às vezes a gente está trabalhando, vamos supor, em um projeto, né, que o nosso dado, o nosso sistema de coordenadas, a gente está trabalhando com a coordenada de grau decimal e a gente pega, né, um mapa, por exemplo, que ele está com a malha dele em um sistema de coordenadas UTM, plana, né? Como é que eu vou fazer, né, para analisar esse mapa, para colocar esse mapa no sistema, né?
sendo que eu estou trabalhando com um sistema de coordenadas diferentes, né? Então, eu transformo a coordenada no mapa em coordenada grau decimal, e aí o sistema já começa a reconhecer, né? Outro ponto também, vamos supor que a pessoa sai ao campo, ele colhe a coordenada, né, em grau decimal, e só que a gente está trabalhando em coordenadas planas, né? Então, quando eu vou tentar julgar esses pontos que a pessoa colheu no campo, né, com esse sistema de coordenadas planas, vai ter algum tipo de problema, né, porque o meu projeto ele tem coordenadas geográficas grau decimal. Então, eu faço primeiro o processo, né, de conversão de coordenadas, eu atribuo, né, para essas coordenadas planas um par de coordenadas geográfica grau decimal, e depois eu coloco no nosso projeto. Então, uma dica para vocês aqui, né, sempre é bom ter a calculadora INPE aí, né, em mente, se por acaso vocês estiverem trabalhando, né, ou se depararem com um caso de um sistema de coordenada diferente com o que você está trabalhando, né? Então a gente faz a conversão, depois da conversão a gente consegue colocar essa coordenada no nosso sistema. Dessa forma a gente chega ao final do módulo 2, né, e eu deixei 2 estudos de caso aqui, né, com questões bem diretas, né, para ser respondidas. Né, o primeiro estudo de caso fala o seguinte: no estado de São Paulo é cortado por 2 fusos, o 22 Sul e o 23 Sul. É necessário realizar um projeto, né, desenhando os remanescentes de Mata Atlântica em todo o estado. Aí a gente pergunta, né, qual datum em sistema de coordenada deve ser escolhido pelo técnico que realizará o trabalho, para que não haja grandes torções de desenhos e o mapa final do projeto seja o mais fidedigno da realidade possível. Então aqui só vou lembrar para vocês que a gente está trabalhando no Brasil, né, então a gente tem já um datum, né, que foi falado aqui, né, que ele é um datum oficial, e aqui eu tenho um estado, né, que ele é cortado por 2 fusos, né? Então, qual que é um sistema de coordenada que a gente deve utilizar, né, quando a gente tem essa particularidade, né, de uma área, né, tá abrangida por mais de um fuso, né, geográfico. No segundo estudo de caso, o mapa foi confeccionado utilizando o datum CIRCAS 2000, né, um fuso 23 Sul, com a malha de coordenadas planas UTM, pois o município se encontrava no interior desse fuso. Porém, houve necessidade de integrar o desenho deste mapa em um banco de dados estadual. Então, quando a gente vai para o estado, né, o estado utiliza o mesmo datum, só que o sistema de coordenadas não é o coordenadas planas UTM, e sim coordenadas decimal. Então a pergunta vem aqui: existe a possibilidade de georreferenciar, ou seja, de colocar esse mapa no espaço, né, num projeto em grau decimal a partir do momento que ele foi feito, né, e foi desenvolvido, né, e a sua malha de coordenadas está plana? Né? Se sim, quais procedimentos devem ser adotados? Então, a grosso modo, eu tenho um mapa com a malha de coordenadas planas, UTM, e eu tenho um banco de dados, né, que ele está configurado, né, todo o projeto nele, ele sai no mesmo datum, só que num sistema de coordenadas geográfico grau decimal. Né? Então, eu quero saber se tem como eu converter essas coordenadas, né, desse mapa, para que eu consiga trabalhar, né, com esse mapa, com essa coordenada plana, em um banco de dados com a coordenada geográfica decimal. Se sim, né, quais procedimentos eu devo tomar para que isso seja feito. Dessa forma, a gente termina o módulo 2. Né? Um forte abraço a todos.